Vamos lá então, Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, dando sequência a essa exposição, a exposição desse Evangelho. E o texto de hoje é um texto riquíssimo que nos traz uma realidade da queda, do pecado, que afetou a todos nós, que afetou a mim e a você. Incredulidade. Quem aqui já foi incrédulo? Levante a mão. Aí eu faço outra pergunta: quem aqui tem sido incrédulo? Aí você fica na dúvida, né? Então, na verdade, a incredulidade, ela alcança a todas as pessoas nascidas em pecado. E eu quero pensar com os irmãos aquilo que o texto nos diz, versículo 14 a 29. Vamos orar. Feche seus olhos, bastante atenção à mensagem, para o texto que há de ser exposto nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, a palavra do Senhor há de ser lida e exposta. Que Teu Espírito Santo ministre ao coração de todos que aqui estão nessa noite. Ó Pai, naquilo que temos sido incrédulo, revele, ó Pai, abra os nossos olhos, para que reconheçamos a nossa incredulidade, nos arrependamos e creiamos na Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, Tu sabes o que precisa tratar em cada um de nós, de modo tal que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos, ó Pai, com a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus. Saiamos crendo naquilo que o Senhor diz, de modo que nosso modo de viver possa agradá-lo. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá, queridos, a partir do versículo 14 até o 29. A palavra de Deus diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe com convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão, correndo, aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se tivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantando-o, e ele ficou em pé. Quando entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: esta espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Queridos,
Não sei se você observou, mas o quanto que esse texto ele nos traz a realidade do perigo, o perigo da incredulidade na vida humana. O que é incredulidade? O que é ser incrédulo? Quando nós tratamos acerca da incredulidade, precisamos reconhecer nessa noite que a incredulidade é a incapacidade de acreditar. A incredulidade é a incapacidade humana de confiar. A incredulidade é a incapacidade de esperar com esperança. Quando nós pensamos acerca desse assunto que é tão comum a todos nós, a mim e a você, eu preciso reconhecer que a incredulidade é aquela disposição a não acreditar, confiar e esperar. E os efeitos da incredulidade na vida humana são devastadores. A incredulidade tem destruído vidas, famílias inteiras. Por causa da incredulidade, de não se acreditar mais, de não se confiar mais e de não se esperar com paciência, é que muitos casamentos têm sido desfeitos. Aquele momento em que um dos cônjuges chega à conclusão: não é mais possível mudar. É impossível haver transformação no meu casamento. É impossível que o meu cônjuge mude. Incredulidade. É por causa da incredulidade que muitas pessoas, em seu estado de angústia, de desespero, ou até mesmo de vergonha, que decidem tirar a sua própria vida. Quantas pessoas não acreditam mais que a sua vida tem condições de ser transformada? Muitos suicídios são cometidos por causa da incredulidade. É por causa da incredulidade que os jovens não têm paciência para esperar. Não acreditam que Deus proverá aos jovens solteiros um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um marido, melhor dizendo, não é? É por causa da incredulidade que muitos jovens não aguardam, não esperam, não se preparam para o casamento e se lançam à vida sexual, à prostituição, à fornicação. A incredulidade, a falta de reconhecimento que existe um Deus que me ama, se importa comigo, é que tem feito que muitos abandonem aquilo que a Bíblia diz. E aí o texto dessa noite nos traz exatamente isso. E a incredulidade, portanto, queridos, atinge a todos. É isso que eu quero que vocês entendam. A incredulidade, ela alcança descrentes e crentes. Um contrassenso, não é? Porque um crente é aquele que crê. Um crente é aquele que confia. Um crente é aquele que espera. Um crente é aquele que conhece um Deus que o ama, que se importa com ele e quer cuidar dele, cuida dele. Mas até mesmo crentes são muitas vezes incrédulos. A incredulidade, portanto, ela alcança salvos e perdidos. E o texto dessa noite, a importância da palavra de Deus para nós nessa noite, é que compreendamos que nós superamos a incredulidade à medida que conhecemos ao Senhor Jesus e temos intimidade com Deus, nosso Pai. Entenda isso, meu amado irmão e irmã. Como que você vai confrontar, combater a sua incredulidade? Como que eu consigo superar a incredulidade? À medida que eu conheço o Senhor Jesus, à medida que eu tenho intimidade com Deus, nosso Pai. Vamos olhar o texto e como o texto nos ajuda a compreender e a viver essas verdades. Primeiramente, o texto nos mostra, do versículo 14 ao 18, os discípulos. Versículo 14 a 18 nos mostra que os discípulos são incapazes de expulsar o espírito imundo no menino. Olhamos aí, vejamos o versículo 14, o que nos diz? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. Observemos
bem, o que está acontecendo? Qual é o contexto? Lembremos-nos da semana passada. Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte e ali houve a transfiguração. E naquele momento, Jesus Cristo transfigurado, foi transfigurado, e a palavra nos fala que as vestes de Jesus brilhavam tão intensamente como o sol, as suas roupas eram extremamente brancas, a santidade, a pureza de Deus estava manifesta diante aos 3 discípulos, e eles então estão no monte com Jesus, da transfiguração, onde aparece Elias e Moisés, e eles descem do monte. Jesus, após esse acontecimento, ele desce do monte com seus discípulos, de encontro com os outros discípulos. E aí então, olha o versículo 14: quando eles se aproximavam dos discípulos, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles se aproximam dos outros discípulos, e o que é que eles encontram? Uma numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com os outros 9 discípulos. Amados irmãos, é bem interessante aqui uma comparação que podemos fazer com o Antigo Testamento. Quando Moisés está no Monte Sinai, recebe o decálogo, e Moisés desce, e o seu rosto resplandecia a glória de Deus, e quando Moisés chega, o que Moisés encontra? O povo que se corrompera, que se prostrara, culto, adoração àquele bezerro de ouro, não é? E Moisés fica irado e joga as 2 pedras ao chão. E aí então nós temos aqui uma comparação muito semelhante a isso, mas aqui é diferente. Aqui Jesus desce com os outros 3 discípulos, e ali então eles encontram os demais discípulos lidando com uma batalha com os escribas, e os discípulos estão desesperados. Os 9 discípulos estão desesperados. Por que eles estão desesperados? Eles não estavam conseguindo expulsar o demônio. Eles estavam diante da incapacidade pessoal. Eles estavam discutindo com os escribas. Aqui podemos conjecturar e imaginar que os escribas estavam caçoando da cara dos 9 discípulos. Os discípulos estão numa situação extremamente difícil, a multidão está oprimindo, e eles nada podem fazer. Aí então, olha o versículo 15 e 16. Aqui nós temos o versículo 15 e 16. Olha na sua Bíblia. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Que interessante, irmãos, versículo 16, a reação da multidão quando vê Jesus. Como que a multidão fica ao ver Jesus? Como que ela fica? Olha para o texto, irmãos. Fica tomada de surpresa. Aqui é a mesma expressão utilizada nos contextos anteriores, a qual a multidão fica maravilhada, fica estupefada, ela fica, uau, o que é isso? Quem é esse? Por quê, irmãos? Olha a semelhança com o evento de Moisés. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto está brilhando. Quando Jesus desce do monte Sinai, é possível, aqui diante de todo o contexto, reconhecermos que a multidão fica maravilhada ao ver Jesus, porque Jesus está reluzindo, ele está a glória, e ali então todos ficam, o que é isso? Não é? Versículo 16, olha o versículo 16. Então ele, Jesus, interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Jesus, ele indaga: o que é que vocês estão discutindo? Olha o versículo 17. Um dentre a multidão respondeu. Jesus indaga a quem? Aos escribas. E quem é que responde? O pai desesperado. O pai que está aflito, o pai que vê o filho sofrendo, o pai que vê o filho em estado de destruição. E aqui, meus queridos, o pai fala a Jesus: mestre, olha para o versículo 17: trouxe-te meu filho, o possesso de um espírito mudo. 18: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes,
e vai definhando. Amados irmãos, observe como João Marcos, autor desse evangelho, ele quer mostrar com muitos detalhes aos primeiros cristãos que haveriam de sofrer o sofrimento desse pai, a aflição desse pai, a dor desse pai. O João Marcos, ele registra de modo que os seus leitores compreendessem o sofrimento humano, sofrimento este introduzido na vida daquele menino por espíritos malignos. Ele descreve o sofrimento de seu filho naquilo que hoje conhecemos como um ataque epilético. Nós temos aqui a descrição de um ataque epilético. Existe aqui diante de nós a contração musculares violentas, o espumar pela boca, o ranger os dentes, a rigidez paralisante. Não que ataque epilético seja proveniente de possessão demoníaca, não é isso que eu estou dizendo. Mas aqui o texto nos mostra com muita clareza que as forças espirituais do mal usam a limitação, a enfermidade humana para oprimir o homem. O espírito maligno, ele usa daquilo que é resultante da queda, da dor humana, da limitação do corpo humano, para suscitar mais sofrimento. Ele está usando a enfermidade para que o menino sofra mais. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse evento, nós olhamos o desespero desse pai, a dor desse pai. O texto é muito claro. E a dor desse pai é muito maior. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo anterior que eu falei. Olha o versículo 16. Ele diz o quê? Mestre, eu te trouxe meu filho. Eu te trouxe meu filho. Mas olha agora o que ele diz. Pedi, versículo 18, o final dele, olha na sua Bíblia. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Acabou-se a esperança. A incredulidade tomou conta do coração desse pai, porque se nem mesmo os discípulos de Jesus puderam resolver, ele duvidou: será que Jesus pode fazer alguma coisa? Lembremos-nos, irmãos, que aqui no capítulo 9, o ministério de Jesus já é amplamente conhecido por toda a Palestina, numa extensão territorial de mais de 280 quilômetros, lá de Idumeia até Tiro e Sidom. O ministério de Jesus é conhecido por toda aquela região, tanto judia como gentílica. Todos conheciam de Jesus. E se nem os discípulos de Jesus, que já haviam realizado milagres, puderam fazer alguma coisa, a conclusão desse pai é: Jesus também não pode. O meu filho vai continuar sofrendo, meu filho vai continuar vivendo nessa situação. Ele diz, olha o versículo 17, 18, final dele: roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Frustração, irmãos. A incredulidade, ela tem sido a expressão, muitas vezes, da perda absoluta de se confiar em alguém, de se acreditar que mudanças podem acontecer. A entrega ao desespero, a entrega à desesperança. E aí então, quando reconhecemos isso, nós verificamos que os discípulos, eles lidam com a sua incapacidade de lutar, de vencer, de lidar com as questões espirituais. Mas o texto continua. Após os discípulos reconhecerem a sua absoluta incapacidade de expulsar o espírito imundo, Jesus então vai começar a agir. E aí, irmãos, quando Jesus começa a agir, a mudança ocorre, não é? Quando Jesus ele intervém, tudo transforma a nossa vida. Amém. Quantas vezes estamos
vivendo a vida de uma forma tão dissaborosa, vivemos a vida de uma forma tão insípida, sem alegria, sem prazer, sem regozijo. A vida cristã tornou-se aquela vida de marasmo, de indiferença, tudo igual, nada muda, e é necessário que haja um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus Cristo. E é isso que acontece aqui. Olha o versículo 19, olha a reação de Jesus, do versículo 19 ao 27, o que nós temos aqui? Jesus, ele trata a incredulidade humana e liberta o menino da possessão demoníaca. Do versículo 19 a 27 veremos isso. Como Jesus faz isso? Primeiramente, versículo 19, o que Jesus faz? Ele denuncia a incredulidade humana. Olha na sua Bíblia, 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. O que temos aqui, queridos, as palavras de Jesus? Jesus está manifestando, sim, ele expressa, sim, a sua irritação com a incredulidade humana. Jesus está, sim, mostrando o seu descontentamento com a incredulidade dos discípulos que foram incapazes de expulsar aquele demônio, a sua incredulidade, a incredulidade da liderança religiosa, a incredulidade da multidão e a incredulidade daquele pai. Nós temos aqui pelo menos a manifestação de incredulidade dos discípulos, a incredulidade da liderança religiosa, a incredulidade da multidão e a incredulidade do pai. 4 manifestações, instâncias diferentes de manifestação de incredulidade. E como Jesus reage à incredulidade humana? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Sabe por quê? Jesus sabe que o seu fim está chegando. Jesus sabe que ele caminha para a morte, ele caminha para a crucificação. Aqui nós já estamos caminhando para os últimos meses de ministério de Jesus. E aí Jesus expressa, ele denuncia a incredulidade humana. O que é importante aqui para os irmãos? Pare e pense um pouquinho na tua vida. Eu e você. Nós já confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas quantas vezes na nossa vida prática diária agimos com incredulidade? Quantas vezes agimos com incredulidade, não confiando que Deus está cuidando de nosso trabalho? Quantas vezes agimos com incredulidade, não confiando que Deus está cuidando de nossos filhos? Agimos com incredulidade, não reconhecendo que Deus é soberano sobre nossa vida, e até mesmo em situações difíceis que passamos, Deus tem um bom propósito, Ele quer ensinar-nos. Quantas vezes a incredulidade em nossos corações tem feito com que nós não nos prostremos diante de Deus? Quantas vezes, por causa da incredulidade em nossos corações, nós deixamos a comunhão da igreja? Quantas vezes, por causa da incredulidade, nós não abrimos o coração porque não confiamos, porque não acreditamos que pode haver mudança? E aí Jesus Cristo está então denunciando a incredulidade. O que é importante para mim e para você? Fazemos uma autoavaliação. E diante daquilo que a palavra de Deus diz: Senhor, no que eu estou sendo incrédulo? Em que eu não estou acreditando, Deus? A tua palavra diz isso, Senhor, mas eu não acredito. A tua palavra me convoca a esta postura, mas eu não a tenho, porque eu estou desconfiado. Amados irmãos, incredulidade que toca a mim e a você. É isso que Jesus faz no versículo 19. Agora olhemos o versículo 20 a 24. O que Jesus vai tratar do 20 a 24? Jesus, ele trata a incredulidade do Pai. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, ele quem? O espírito maligno que estava naquele menino. O espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E aí, queridos, algo muito sério. Por quê?
quando Jesus manda trazer o menino que está possesso por espírito maligno, a reação imediata do demônio na vida daquela criança é imediatamente iniciar uma ação de confronto. É muito importante reconhecermos no Evangelho de João Marcos, do Evangelho de Marcos, que Marcos faz questão nesse Evangelho de mostrar sempre o confronto de poder, o poder das trevas contra o poder de Deus, a manifestação do maligno, o desejo de matar, de roubar, de destruir, de acabar com o Deus Todo-Poderoso. E aí aqui nós temos uma batalha acontecendo. E aí, irmãos, uma coisa muito séria, que os espíritos malignos, eles sempre reagem com violência. Qual é o objetivo de um espírito maligno ao possuir um corpo humano? Não é que o espírito maligno queira ter um corpo, não. Mas o objetivo de um espírito maligno possuir um corpo humano é destruí-lo. O objetivo dos demônios ao possuir uma pessoa é arrancar-lhe a vida, tirar-lhe a vida. E isso está muito claro nesse texto. Vamos olhar de novo. Olha para a palavra desse pai. Olha o versículo 18. Ele fala o quê? Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. E aí, olhemos mais um pouco abaixo agora, quando o Espírito, versículo 20. Então, eles o trouxeram, ao ver Jesus, o Espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Queridos, nós não podemos estar desatentos ao fato de que o inimigo de nossas almas, ele quer a nossa morte, ele quer a nossa destruição. O inimigo de nossas almas, ele quer tirar a nossa vida. E aí então nós temos esse texto mostrando muito claramente. Mas olha que interessante, qual é a reação de Jesus diante ao demônio? E aí, queridos, tem uma prática hoje que é insustentável. Versículo 21. Olha no versículo 21. Jesus perguntou ao demônio. É isso? Não. Jesus perguntou a quem? A quem? Ao Pai. Jesus não dá microfone para Satanás. Jesus não dá microfone para espírito maligno. Quantas igrejas hoje faz um teatro e dá o microfone na boca do maligno, não é? Jesus, ele pergunta a quem? Ao Pai. E olha o que o Pai disse. Olha a pergunta de Jesus primeiro, 21. Há quanto tempo isso lhe sucede? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus, ele deseja que todos que estavam ali, aquela multidão, conhecessem a história do sofrimento daquele menino. Não que Jesus não soubesse, mas ele faz porque ele quer ensinar, ele quer tratar. E então o Pai responde, olha o versículo 21, final dele. Desde a infância respondeu. 22. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água. Quem que tem lançado o menino no fogo e na água? O espírito imundo, o demônio. Com que objetivo? A morte desse menino. Continua. Para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí, amados irmãos, quando esse pai relata a Jesus o que está acontecendo, o seu desespero, a sua dor, ele fala a Jesus, se tu podes. Aí aqui nós temos a manifestação da incredulidade do pai. Um pai que está desesperado, que recorreu a Jesus mediante os discípulos nada puderam fazer, e esse pai não acredita mais que pode ser feito alguma coisa. E é muito sério observar isso, porque em todas as tentativas desse pai, ele experimentou o fracasso. Em todas as tentativas desse pai, ele não conseguiu lograr êxito. E aqui o pai, ele revela diante de Jesus a falta de esperança em ter a realidade do seu filho mudada. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes acontece conosco?
saúde, eu já tentei de tudo no meu trabalho, não há mais esperança para mim. O que me resta é um poço fundo, o que me resta é destruição, o que me resta é a morte. Quantas vezes, amados irmãos, nos encontramos no estado de desesperança, não acreditamos mais ao que está acontecendo com esse pai. Mas aqui o que é extraordinário é Jesus respondendo no versículo 23, olha o versículo 23, ao que lhe respondeu: se podes. E o que Jesus aqui faz? Confronta o pai nessa incredulidade. Se podes. O pai não tem convicção plena. O pai, ele está em dúvida, mas a questão é, se ainda há esperança, essa esperança, será que pode ser encontrada em ti, Jesus? Na verdade, o que esse pai, quando expressa esses olhos, ele tem ainda, mesmo que de uma forma bastante, digamos, enfraquecida, ele tem uma fé pequena. Jesus então confronta, e olha a resposta de Jesus. O que Jesus responde? Tudo é possível ao que crê. Amados irmãos, essa resposta de Jesus, ela é fantástica, não é? Tudo é possível ao que crê. E aí então, quando nós ouvimos essa palavra, Jesus, tudo é possível ao que crê, existe pessoas que distorcem as palavras de Jesus, ensinamentos que distorcem o que Jesus diz. Quantas pessoas têm sido ensinadas erradamente em cima desse texto? Porque quantas pessoas acreditam e pensam que tudo é possível ao que crê? Ou seja, é a fé. Ou seja, a fé, ela concede onipotência ao que crê. Ou seja, então se eu creio, se tudo é possível ao que crê, então Deus tem a obrigação de fazer aquilo que eu estou me pedindo. Se tudo é possível ao que crê, e eu creio, então é possível. E se é possível, Deus vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu exijo. Quantas pessoas têm sido ensinadas aqui? É preciso determinar. É preciso determinar. É preciso tomar posse. Porque se tudo é possível ao que crê, tudo aquilo que eu creio pode acontecer. Muitas das vezes esse ensinamento errado, queridos, tem levado as pessoas a ter uma postura diante de Deus, a exigir que Deus faça aquilo que Ele quer. Porque eu creio. Então Deus tem que fazer. Porque essa é a minha fé que manda. Quantas pessoas têm acreditado dessa forma? E aí, na verdade, ao contrário disso, quando Jesus diz tudo é possível ao que crê, é que Jesus está dizendo, Ele está ensinando que o poder de Deus é limitado. E o poder de Deus está disponível a qualquer um que confie inteiramente em Jesus. Não no sentido de que Deus vai fazer aquilo que eu quero, mas Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, e não o que eu quero que aconteça. E tudo possível crê em Jesus. Ao homem é impossível, aos discípulos foi impossível expulsar aquele demônio. Nenhuma pessoa humana até então havia resolvido o problema daquele pai, o sofrimento daquele pai. Mas aquele homem, aquele pai, está diante de quem? Ele está diante de Jesus. Tudo é possível. Para Deus, nada é impossível. O poder de Deus é limitado. E aí então olha a resposta daquele pai. Aquele pai está entendendo. Versículo 24. E imediatamente. Aqui, irmãos, olha que interessante. João Marcos, ele faz questão de registrar esses de uma forma tal que se perceba que é uma resposta imediata do pai. Ele exclama com lágrimas. E aqui nós temos um pai que está sofrendo, que está clamando ao Senhor. Ele fala: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí esse pai, ele creu, ele clama ao Senhor Jesus. O pai, ele reconhece que a sua fé
ela é pequena. Ele reconhece que a sua fé não é suficiente, mas Jesus é suficiente. E ele clama ao Senhor Jesus. Ele sabe que Jesus pode supri-lo naquilo que ele não crê. Ele espera em Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. Ele sabe da reputação de Jesus. Ele sabe tudo que Jesus já fizera segundo os testemunhos que era dado. E a fé desse pai é como um grão de mostarda, que Jesus age e procede de uma forma que ninguém poderia mais fazer. Então Jesus, ele trata a incredulidade do Pai. Mas é só isso que ele trata? Olha o versículo 25 e 26. Jesus está tratando também a incredulidade da multidão. Versículo 25, olha na sua Bíblia. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. É muito interessante porque quando Jesus está dialogando com esse pai, Jesus ele vê a multidão se movimentando e imediatamente Jesus ordena: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. O que Jesus está fazendo aqui, meus amados? Ele está manifestando o seu absoluto controle sobre aquela situação. E olha agora o versículo 26. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. É impressionante observarmos que o espírito maligno violentamente sai daquele menino. O espírito maligno quer cumprir o seu objetivo, levar o menino à morte. O espírito maligno quer que aquele menino morra. Então ele o deixa violentamente. E quando ele o deixa, a multidão olha para aquele menino e fala: morreu. Morreu. E aí, queridos, desesperança, incredulidade. Todos viram aquele menino como morto. Acabou. Não tem mais o que fazer. O primeiro milagre que Jesus realiza é um milagre numa primeira fase, na qual expulsa o demônio que ninguém conseguia expulsar. E agora então o menino encontra-se como morto. E aí então Jesus ele realiza no versículo 27 a segunda etapa do milagre. Olha o versículo 27. Mas Jesus... E aqui, irmão, vamos lembrar daquela passagem de Jairo, pegando a mão de Talita, Cumi, não é? Menina, levanta-te. Ele pega pela mão. E aqui nós temos esse paralelo. O que Jesus faz? Ele toma o menino pela mão, ele o ergueu e ele se levantou. Um momento extraordinário, um momento em que nós temos essa semelhança da ressurreição da filha de Jairo. E aqui também nesse milagre nós temos aquilo que aponta para a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que Jesus ele quer tratar a nossa incredulidade. Jesus está tratando a incredulidade do Pai, está tratando a incredulidade da multidão, mas não termina aqui. Nós temos a continuação. Agora olhemos para o versículo 28 a 29. Jesus vai tratar a incredulidade de quem agora? Dos discípulos. E aí olhamos para o versículo 28, olha o versículo 28. Quando entrou em casa. É um momento particular. É um momento particular dos 12 discípulos com Jesus. Olha a pergunta. Os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar? Os discípulos ficam profundamente atormentados, preocupados. Eles ficam focados na sua incapacidade. Os discípulos não estão jubilosos com aquilo que Jesus fez àquele menino. Os discípulos estão preocupados com eles. Os discípulos estão preocupados consigo, com a sua imagem diante da multidão. Os discípulos não manifestam, segundo o texto,
nenhuma expressão de louvor, de rendição, de glorificação do nome de Deus, mas eles estão focados em sua própria glória. Amados irmãos, o quanto que isso é sério. Nós não temos discípulos jubilosos, não temos discípulos felizes, mas nós temos aqui os discípulos preocupados consigo mesmo, com a sua incapacidade. Eles querem saber por que nós fomos incapazes. É algo que aqui um questionamento se faz, porque lá no capítulo 3, versículo 14, quando Jesus envia os discípulos, versículo 14 e 15 do capítulo 3, Jesus fala para os discípulos: eu lhes dou a autoridade para expulsar demônios. E os discípulos vão, expulsam demônios, e o texto nos fala que quando eles voltam jubilosos, porque eles expulsavam demônios. Aí Jesus corrige: para lá, discípulos, não se alegrem porque vocês expulsam demônios, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aqui então os discípulos estão preocupados, mesmo no capítulo 6, versículo 7, quando eles têm autoridade dada por Jesus para expulsar demônios. Então é o seguinte: Jesus, por que não funcionou? Por que não funcionou? Nós ficamos mal na fita. Você viu que quando o Senhor desceu com Pedro, Tiago e João, os 9 estavam em maus lençóis. Aí então, os discípulos precisavam compreender. Eles perguntam a Jesus, mas os discípulos não compreenderam uma coisa, irmãos. Os discípulos precisavam compreender que o poder não era inerente a eles. O poder não vinha deles. Mas eles precisavam compreender, e eles não perceberam isso, e como discípulos de Jesus, eles precisavam em tudo depender de Deus. Eles precisavam compreender a total, absoluta dependência que discípulos de Jesus precisam ter para viver a vida. Eles quiseram viver a vida de uma maneira autônoma. E aí então olha a resposta de Jesus, versículo 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus Cristo, quando responde aos seus discípulos, Jesus Cristo está mostrando aos discípulos que eles não poderiam estar focados neles, e a incredulidade do discípulo se manifestara por falta de intimidade com Deus Pai. Os discípulos precisavam nutrir o seu relacionamento com Deus. Eles precisavam imitar ao Senhor Jesus. Jesus que sempre se retirava e ficava sozinho em oração ao Pai. Jesus passava a madrugada toda orando. A intimidade com o Pai era inegável no ministério público de Jesus. E Jesus está ensinando aos seus discípulos: vocês precisam ter intimidade com o Pai. Vocês precisam dedicar tempo à oração. Vocês precisam estar dependendo em tudo. Oração e jejum. E jejum remete exatamente a isso. O jejum, ele é resultado de uma intimidade com Deus, de oração, de entrega, de sede, de fome de Deus. O meu corpo, ele fica em segundo plano, e o meu anseio é buscar mais a presença do Senhor. E aí, amados irmãos e irmãs, essa incredulidade dos discípulos manifesta pela falta de intimidade com Deus Pai é para nós um grande alerta. Precisamos hoje, cada um de nós, pararmos e olharmos aquilo que é prioridade em nossa vida. Precisamos parar e pensar quanto tempo eu dedico das minhas 24 horas do dia a orar, a oração. Quanto tempo eu separo para ter um momento a sós com Deus, abrir meu coração para Deus, chorar na presença de Deus, dizer as minhas lutas, as minhas frustrações, as minhas tristezas, as minhas alegrias, os meus sonhos, clamar por meus irmãos. Percebem uma coisa? Meu. Quantas vezes a oração se resume só em mim, meu desejo, meus planos, minha vontade? Mas a oração é transcender a nós mesmos. Oração é clamar pelos outros.
Orar pela igreja. Quanto tempo você se separa na sua vida, na sua casa, para dobrar os seus joelhos e orar? Senhor Deus, tenha misericórdia da minha igreja. Senhor Deus, vivifica-nos como igreja. Senhor Deus, meu irmão fulano, meu irmão Beltrano está desempregado, está passando por luta. Senhor Deus, o meu irmão está passando por crises. Senhor Deus, o meu irmão está sofrendo isso. Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã, a minha igreja, a minha cidade. Senhor Deus, os poderes constituídos na república. Amados irmãos, quantas vezes nós paramos para orar e a oração é somente para mim? E não oramos pelos outros, ou intercedemos pelos outros. Isso é pecado. É falta de intimidade com Deus, é falta de amor a Deus, é falta de amor à palavra de Deus, é falta de amor aos meus irmãos. Um crente que não ora está vivendo na carne. Um crente que não ora não tem intimidade com Deus. Quanto tempo você gasta por dia orando? Pastor, eu aprendi com você. Eu faço a oração do almoço, né? Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém, aleluia. Quantas vezes nossa oração se resume a isso? Amados irmãos, aí você fala, pastor, você não sabe da minha vida é muito corrida, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, não vou ter meu sustento, eu tenho que acordar cedo, eu trabalho o dia inteiro, chego, eu estou cansado, eu quero dormir. Aí eu quero que você compare uma coisa. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? E quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta assistindo séries no Netflix? E quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta no seu celular brincando com joguinhos no celular? E quanto tempo você gasta orando? Amados irmãos, nós não oramos porque nós não amamos a Deus como temos que amá-lo, nós não priorizamos. Esses meios de entretenimento servem para quê, irmão? Chegar no dia do juízo e chegarmos diante de Jesus e não termos desculpa que não tivemos tempo para orar. Nós não oramos, amados irmãos, porque Deus não é para nós o mais importante, não temos fome nem sede de Deus. Precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos orar. Orar individualmente, orar em casa, orar na igreja. Ore o culto de quarta-feira. Eu sei que muitos não podem vir porque estão trabalhando. Eu sei que muitos não podem vir porque estão estudando. Mas quantos de nós estamos em casa e podemos estar aqui, dobrando os joelhos, orando, clamando ao Senhor, e não estamos porque estamos com preguiça. Estamos com má vontade. Não damos importância à oração pessoal e à oração coletiva. Isso é pecado. Jesus, em seu ministério público, ele dedicou o tempo de oração. Os discípulos precisavam aprender também o mesmo. Meus queridos irmãos e irmãs, quanto é importante para você ter o seu tempo devocional? Quanto é importante para você abrir a Bíblia dentro da sua casa, ler e meditar na palavra de Deus? Incredulidade, nós não oramos porque nós não cremos em Deus. Nós não oramos porque não cremos que Deus é provedor. Nós não oramos porque não cremos e achamos que vamos tudo resolver com a força de nosso braço, com a nossa inteligência, com o nosso trabalho, com o nosso suor. E trabalhamos, labutamos, fazemos. E os frutos não vêm porque não estamos agindo como Deus deseja que hajamos. A incredulidade, portanto, queridos, pode estar presente na minha vida e na tua vida. A incredulidade daquele que foi regenerado, preste muita atenção nisso, se manifesta na falta de interesse na oração, se manifesta na falta de interesse no estudo da Bíblia e na comunhão com os irmãos. A incredulidade se manifesta no domingo de manhã, quando a gente começa o culto, 9 horas, e tem só 3, 4 pessoas. Isso é incredulidade. Falta, irmão, se eu não valorizo a comunhão da igreja, se eu não valorizo viver em família com os irmãos,
se eu não me importo com você, isso é manifestação de incredulidade. Temos que ir para o trabalho. Então, amanhã, segunda-feira, se estamos vivos, iremos trabalhar. Faça sol, faça chuva, estamos no trabalho. Somos zelosos no horário de chegar no trabalho. O trabalho começa a que hora? Queremos chegar 5 minutos antes, 10 minutos antes. Se somos chefes, se algum subalterno a nós, alguma pessoa subordinada a nós, chega atrasado, puxamos a orelha. E na igreja, irmãos? Aquilo que são coisas de Deus, quantas vezes nós deixamos do Senhor o resto? Deus não quer resto do seu povo. Deus não quer de nós aquilo que é sobra. Deus quer o nosso melhor. Então vamos mudar a nossa postura para a glória de Deus, crendo na palavra. Isso aqui, irmãos, é o mais precioso que tem. O povo de Deus é unido, louvando, glorificando ao Senhor, alimentando-se da palavra, vivendo comunhão, um servindo ao outro. Ninguém está em provocação. Ninguém tem que vir aqui por obrigação, mas temos que aqui estar e aqui participar, porque amamos o Senhor Jesus, amamos a igreja de Jesus e valorizamos isso. A incredulidade, aquele que foi regenerado, se manifesta na volta de interesse para as coisas de Deus e seu reino. Porque ele vem e pensa, pastor, não sou incrédulo não, mas como que a incredulidade se manifesta na nossa vida? Nisso. Na falta de interesse pela oração, na falta de interesse pelo estudo da Bíblia, na escola da família, nos cursos de família, nos cursos de Bíblia. É uma vergonha, irmãos. Na falta de interesse pela comunhão dos irmãos. Eu vou ver minha vida, eu não preciso estar em comunhão com meus irmãos. Isso é incredulidade. Na falta de interesse pelas coisas de Deus, pelo seu reino. A incredulidade daquele que foi regenerado se manifesta na falta de interesse, de estar comprometido com a igreja e seus ministérios. Se eu não estou comprometido, servindo, trabalhando, isso é manifestação de incredulidade. Amados irmãos, eu falo tudo isso com muito amor, para que a igreja possa ouvir a palavra e perceber que precisamos mudar. Precisamos tomar uma postura diferente, para a glória de Deus, com amor, com alegria, com paz, com liberalidade. Superamos a incredulidade à medida que conhecemos ao Senhor Jesus e temos intimidade com o Pai. Quando você recebeu Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, você o recebeu como Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor. É Ele quem manda em mim. As minhas prioridades são prioridades que vêm de Jesus. E aí, irmãos, nós estamos vivendo uma fase maravilhosa em nossa igreja. Eu estou sinceramente crendo que Deus tem nos dado agora, a partir desse 10º ano de ministério com os irmãos, um tempo novo, um tempo de florescimento naquilo que estamos trabalhando ao longo de 10 anos. E quando você olha para o plano da igreja, o plano estratégico, tático, operacional, no tático nós temos umas questões importantes. Nós queremos ser uma igreja referência de discípulos, referência na adoração, referência no cumprimento dos 25 mandamentos recíprocos, referência no serviço, referência na comunhão, referência na evangelização, no ensino da palavra. Então precisamos, amados irmãos, olhar para isso. Sabe por quê? Cuidado, preste muita atenção nisso, cuidado com a incredulidade. Vamos lembrar, incredulidade é a incapacidade de acreditar, de confiar, de esperar com esperança. Incredulidade, ela alcança todos. Os seus efeitos são devastadores. Então, como igreja de Deus, não podemos ser uma igreja incrédula. Precisamos manifestar a nossa fé mediante a obediência à palavra de Deus. E nós exercitamos a nossa fé quando nós damos ouvido a Jesus. E olha o que aconteceu com aquele pai.
Versículo 24, olha na sua Bíblia. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É isso que eu e você, nessa noite, nós precisamos fazer como esse pai. Dizemos ao Senhor: Senhor, eu creio na Tua Palavra, eu creio nas Escrituras, eu creio, Senhor Deus, naquilo que o Senhor diz. Ajuda-me, Deus, na minha falta de fé. Senhor Deus, eu sei que eu estou em falta em muitas áreas da vida cristã. Eu estou em falta em muitas áreas no meu comprometimento com a Tua igreja, no meu testemunho cristão, na obediência, no cumprimento dos Seus propósitos. Mas, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, nós veremos o mover de Deus em nós. Porque é um povo que reconhece, que se arrepende, que abandona o pecado e fala: Deus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Diga isso para Deus agora. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar o meu casamento. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode usar a minha vida para a Tua glória. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, que Tu pode salvar os meus filhos. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer um mover na nossa igreja e sermos instrumentos para a glória do Teu nome. Ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos, em cada um de nós, na nossa própria deficiência, dizermos isso. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E esse pai, amados irmãos e irmãs, experimentou algo tão tremendo de Deus. O seu filho foi absolutamente liberto da possessão demoníaca. E nunca mais aquele espírito maligno voltou. E nós superamos então a nossa incredulidade, reconhecendo o perigo da incredulidade. Nós superamos a incredulidade, exercitando a nossa fé em Cristo Jesus, dizendo: eu creio, Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. E aí então, orando, buscando intimidade com Deus, nosso Pai. A oração, portanto, irmãos, é requerida para que rompamos com a incredulidade. Precisamos orar mais. Precisamos orar dentro de nossas casas e fora dela. Precisamos orar na rua, precisamos orar no trabalho, precisamos orar aqui juntos. Então, em nome de Jesus, eu creio. Ó Deus, ajuda na minha falta de fé, que a nossa igreja vai amadurecer, vai crescer para a glória do Teu nome e vamos cumprir a Tua palavra. Eu creio. Ajuda, meu Deus, na minha falta de fé. Amém, meus irmãos? Viva isso na sua vida. Pratique isso. E se você estiver em uma situação difícil, que você não acredita mais, fala: Deus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ore, dobre os seus joelhos, ore, clame ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Você ore.